Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Palavras que Não Passam. Dessa feita nós estamos ainda respondendo aqui comentários dos nossos vídeos passados. E nós já fizemos um vídeo aqui, você pode ir conferir, né? Que foi um vídeo em resposta ao meu amigo do canal Rural com Dedé, sobre a questão de Deuteronômio 27:15. Sobre a questão das imagens e por que tem, e qual, por que tem nas igrejas, é proibido fazer imagem, as imagens proibidas por Deus. Nós fizemos um vídeo bem simples, 25 minutos me parece. Passa lá, dá uma conferida. A princípio, você que ainda não é um inscrito, se inscreve aqui no canal, dá essa força. Nós somos um canal católico, de leitura da Bíblia, mas ultimamente a gente tem voltado muito para responder comentários, até porque eu já sabia que ia acontecer isso e deixei aqui em aberto que você pode comentar e que a gente responde muitas perguntas de vídeo, fazendo um vídeo. Não são todas, né? Algumas nem tanto, mas a grande maioria delas, algumas perguntas que a gente acha relevante, a gente responde aqui no canal, tá bom? E hoje a nossa resposta vai para um comentário de um inscrito, seguidor nosso. Eu acho que comentou pela primeira vez no nosso vídeo passado, que foi do meu amigo Antônio Edmilson, né? Antônio Edmilson, eu acho que ele comentou a primeira vez no nosso canal. Muito obrigado, Antônio, por ter comentado. E ele fez o seguinte comentário: por que os católicos adoram as imagens de escultura, carregam as imagens em andores nas profissões, fazem festa para elas e se ajoelham diante delas adorando, enquanto a Bíblia condena isso? É claro que aqui nesse comentário não é um comentário para se responder em um vídeo curto, porque ela tem várias perguntas aqui dentro, né? Por que tal coisa? Por que isso? Por que aquilo? E a gente só poderia responder isso de uma forma mais completa, assim podemos dizer, seria numa live, por exemplo, com um tema desse assunto. Sobre as imagens, de ser adorador ou não, nós temos outro vídeo aqui na resposta ao Dedé. Então até que eu pensei em fazer essa resposta ao nosso amigo aqui, junto com o vídeo da resposta ao Dedé, mas só que no caso fica muito grande, e isso fica cansativo, né, para quem está assistindo. Tá, então eu fiz esse vídeo agora, fiz esse vídeo separado, né? E é um vídeo pequeno, gente. Eu acho que ele não chega a 10 minutos. Você que não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ative aí o sininho das notificações para você receber as notificações dos nossos vídeos assim que a gente postar um vídeo novo. Então veja, o Antônio, deixa eu confirmar aqui direito, meu amigo Antônio, deixa eu ver aqui. Antônio Edmilson, por que os católicos adoram imagem? Eu acho que eu já tinha feito um vídeo aqui, não, acho que não fez, mas no vídeo com o Dedé eu falo sobre imagens, tá? Sobre fazer imagem. E eu preciso pontuar aqui, vai ser bem rápido, alguns pontos sobre o comentário de Antônio. É o seguinte, adoração significa, na religião, né, conhecer alguém ou um ser como Salvador, como Criador e Salvador. Conhecer algo ou alguém como Salvador e Criador, como um Deus, né? Como um ser supremo. Nós cristãos, católicos, evangélicos, do modo geral, o cristianismo geral, tem as divisões, mas não estou entrando aqui no fato da divisão. Sobre divisão eu já falei aqui em outro vídeo. Na questão da adoração, adorar só a Deus, certo? Então só Deus merece adoração. As outras coisas, nós cristãos não adoramos outros deuses. É tanto que nós cristãos não somos chamados de politeístas. Ninguém tem a moral, algo do tipo, de chamar, por exemplo, a Igreja Católica de uma igreja politeísta. E politeísta não pode, isso não existe essa palavra para a Igreja Católica, nem para ela, nem para nenhuma igreja cristã. Então, o cristianismo no todo, envolvendo católicos, evangélicos, ortodoxos e lá vai, todos eles, todo o cristianismo em geral, ele é monoteísta. Ou seja, crença a um só Deus. Então, quando nós olhamos para isso, a pergunta do amigo, ele fala assim: por que vocês adoram a imagem? Nesse ponto, nós teríamos que ser politeístas.
Porque a adoração é dedicada a Deus. E se nós adoramos uma imagem, nós estamos colocando ela no lugar de Deus. E aí nós somos um idólatra. Ou nós estamos caindo no erro da idolatria, que é um pecado grave. Então, não se adora imagem de escultura. Nenhuma e nenhum. Nós não adoramos isso. Adorar, é que eu estou dizendo para você, significa conhecer alguém como Salvador, como Criador e Salvador. A gente não conhece uma imagem de escultura como Salvador e Criador de ninguém. Quando nós olhamos para as imagens dos santos, que talvez seja essa a fala do meu amigo, é porque ele fala sobre levar imagens em procissões e fazer festas, se ajoelhar diante e tal. Quando a gente olha para essa situação, no momento em que eu tenho a consciência, e aí é um exame de consciência, quando eu tenho a consciência de que aquilo não é um Deus, eu posso me prostrar diante dele várias vezes, eu posso. Mas desde que o meu coração não considere um Deus. Se a gente for olhar aqui na Bíblia, nós vamos olhar muitos e muitos pontos onde houve, a pessoa se prostrou diante de alguma coisa, e isso não foi uma adoração, gente. A gente leu, e aqui é bom que você veja aí o capítulo anterior, né, sobre, que nós falamos aí sobre de prostrar-se e tal, ninguém falou muito sobre o caso, mas a gente viu Josué 7,6, que Josué se prostrou diante da Arca da Aliança. Talvez para o meu amigo Antônio, se fosse desse tempo, e Antônio fosse presente na época, talvez ele acusasse Josué talvez de um ato de adoração, da maneira que ele está comentando aqui. Então, teve outros casos. A gente pode ver, por exemplo, eu tinha feito algumas anotações aqui, mas acho que o que mais parece bastante antigo. Mas assim, ó, por exemplo, há lugares aonde se prostrar diante foi um ato de adoração, então aí é proibido. Se você for olhar o livro do Apocalipse, no capítulo 22, no versículo 8, vamos lá para o Apocalipse, final da Bíblia, né? Assim, Apocalipse, versículo 22, capítulo 22, versículo 8. Eu, João, sou quem viu e ouviu estas coisas, e tendo-as ouvido, visto, prostei-me para adorar o anjo que a mim tinha mostrado. Mas ele me falou, não faças isso, eu sou um servo como tu, e como teus irmãos, os profetas e aqueles que guardam a palavra desse livro, e é a Deus que deve adorar. Então, quando eu me prostro diante de uma pessoa, e eu venho com a intenção de adoração, aí é proibido. É proibido. Seja um anjo, seja uma pessoa normal, é proibido. É pecado. Eu não posso me prostrar. Por quê? Porque isso acaba me considerando ele um Deus. E só existe um, Deus do céu. Senão, se for ficar adorando o que é de anjo e tudo, aí eu vou ter vai ser um politeísmo, né? Vai ser adoração a vários deuses, e não é assim. A gente vê em Atos 10, 25, 29, a gente vê ali em Atos, teve o caso de Pedro, que vieram se prostrar diante, e Pedro, levanta porque eu sou um que nem você. Deixa eu dar uma passadinha bem rapidinho, aqui em Atos 10. Atos 10, vamos ver o que é de Atos 10. Atos 10, no versículo 25 a 29. O importante é 25. Atos 10. Cadê Atos 10? Versículo 25. Quando Pedro estava para entrar na casa, Cornélio saiu-lhe ao encontro e prostrou-se a seus pés em adoração. Mas Pedro reergueu e disse, levanta-te, eu também sou apenas um homem. O ato que Cornélio queria fazer aqui era adorar Pedro. E não pode. Um ato de adoração não se pode fazer com ninguém. Né? Então não dá para que eu adore algo que não seja Deus. Isso é proibido e é pecado grave. Mas existem outras formas, outras prostrações aqui na Bíblia e não são pecados, por exemplo. Porque a intenção não era de adoração. Vamos ver aqui alguns pontos? Vamos lá. Tudo bem, vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Reis, 1, versículo 22, deixa eu ver se é 22, versículo 22,
Que aqui está uma discussão sobre Salomão, quem vai ser rei, se é Salomão ou Adonias. Tem essa briga aí. E aí, o que é que fala? O profeta Natan disse, ó, a Betsabeia, ou Betseba, sei qual for a sua tradução, que era a mãe de Salomão, que era a mulher de Urias, né? Sem saber estar. E aí, o profeta Natan foi, junto com ela, falar com o rei. Ela foi na frente, depois ele falou assim, ó, eu entro depois para lhe ajudar. No versículo 22 diz assim, ela ainda estava falando com o rei, quando apareceu o profeta Natan. Anunciaram a Davi, o profeta Natan está aí. Ele a apresentou, Natan está ali. Ele apresentou-se ao rei e prostou-se por terra. O profeta Natan prostou-se por terra diante do rei Davi. Era uma adoração? Não. Não era adoração, era diferente do que fizeram com Pedro. Certo? Do que fizeram com Pedro, do que João fez com o anjo de Atos 22. Tá? Então, prostrar-se não vai depender apenas de você se ajoelhar. Vai depender da sua intenção. A intenção de Natan aqui não era adorar Davi. Então, não tem sentido. Entendeu? Se a gente for olhar 2 Reis 2,14, 2 Reis 2,14, vamos ter paciência, pessoal. 2 Reis 2,14. Vamos ver o que ele diz. 2 Reis 2,14. 2 Reis 2,14. Eita, vamos lá. 2 Reis 2,14. Então o manto de Elias, tomou então o manto de Elias, bateu com ele nas águas, dizendo, onde está agora o Deus de Elias? Quando bateu as águas dividiram-se para os dois lados, e Eliseu passou. À vista disso, os discípulos dos profetas que ficaram do outro lado, em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu, e indo-lhe ao encontro, prostraram-se por terra diante dele. E aqui Eliseu não mandou que essas pessoas levantassem, o restante da Bíblia não fala isso. Né? Mas o que acontece? O prostrar-se aqui não era uma adoração. Então, prostrar-se diante do outro não é adoração, então não tem problema. Agora, se for um ato de adoração, ele é proibido. É proibido dentro da imagem, é proibido dentro de um homem, é proibido dentro de qualquer coisa. Então, tem outros versículos aqui que a gente poderia levar em conta para que fosse entendido, mas vai ficar muito longo o vídeo. Resumindo a resposta para Antônio. Antônio, é o seguinte. Prostrar-se diante de algo, prestar uma homenagem, reverência, como um caso que se faz com a imagem, depende da intenção. Se a intenção for uma adoração, senão você se prostrasse. Você não tem o dinheiro como um Deus, tudo na vida dele. Então, não precisa nem se prostrar dentro do dinheiro, é só ter essa intenção. Então, a adoração vem do coração. Isso é interno. Se eu não tenho a intenção de adorar, então, meu amigo, eu posso fazer o que eu quiser. Se não tiver a intenção, não vale. Agora, o que acontece é que a intenção do coração é o que fala. Então, olhando para ter outros textos que a gente poderia fazer, um vídeo vai ficar muito longo. Mas assim é o seguinte, respondendo, Antônio, nós não adoramos imagem. Isso seria uma ignorância muito grande. Nós não adoramos imagem. Pelo contrário, a gente respeita as imagens dos santos, de pessoas que passaram e doaram a sua vida pelo Evangelho, e nós lembramos dele. O próprio apóstolo Paulo fala que paz, honra e glória a qualquer que faz o bem. Certo? Então, a gente pode sim respeitar e venerar os santos, porque eles fizeram a sua história aqui na Terra e nós devemos ter eles como exemplo, não como deuses. Tá? Então, fazer uma imagem não é problema. O problema é se for para adorá-la. E nós não adoramos as imagens que tem na igreja. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero ter respondido ao meu amigo Antônio. Lembrando, gente, aqui não estou para convencer ninguém. Não é nada disso, não é para convencer nada. É para apenas dar a nossa resposta católica aos comentários aqui do nosso canal. Tá bom? Muito obrigado por ter ficado aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, compartilha aí com seus amigos.
E é nós, estamos juntos. Valeu!